Olá, meu nome é Gustavo Viegas, sou estudante do curso de Bacharelado em Ciência da Computação no UFV Campus Florestal e venho apresentar os resultados da minha pesquisa de iniciação científica, que foi orientada pelo professor Marcos Mendes, também no UFV Florestal. O trabalho possui título de Operador Dinâmico de Controle de Bloat com Rule-Based Simplification e Equivalent Decision Simplification, e é da área de otimização e programação genética. Esta apresentação participará do CIA 2020, o Simpósio de Integração Acadêmica da UFV. Dando introdução ao tema do trabalho, a programação genética é uma técnica de aprendizado automatizado para gerar programas de computadores que resolvem um problema. Geralmente, esses problemas são representados como árvores, como essa apresentada aqui no exemplo. Um fenômeno comum em programação genética é conhecida como bloat. O bloat é quando os programas crescem muito, mas não melhoram a solução encontrada. E ele é causado pela existência de código ineficiente ou redundante nos indivíduos que compõem o programa. Uma das abordagens para reduzir esse fenômeno é a edição de código. Ela consiste em remover essas subárvores redundantes. Utilizando essa abordagem, existe um operador conhecido como Rule-Based Simplification, o RBS. Esse operador substitui subárvores redundantes através de algumas regras algébricas já conhecidas. A palavra-chave n pode ser utilizada para denotar qualquer subárvore nessas regras. Por exemplo, uma regra conhecida é que qualquer coisa vezes zero é igual a zero. Então, essa regra poderia ser expressa como zero vezes n igual a zero. E nessa subárvore, essa parte dessa subárvore poderia ser substituída, portanto, pelo valor zero. Um outro operador é o Equivalent Decision Simplification, o EDS, que faz simplificações a partir da avaliação de subárvores no domínio do problema e comparando ela com um pequeno conjunto de subárvores simples e substituindo se essas subárvores forem equivalentes. Então, nesse contexto, essa subárvore cosseno de x, se tivermos num domínio muito pequeno, próximo de zero, a gente poderia substituir essa subárvore pelo valor de zero, por exemplo. Dos objetivos do trabalho, o objetivo principal do trabalho é apresentar melhorias a um algoritmo que utiliza o RBS e o EDS como ferramenta de controle de bloat, de forma que o máximo de indivíduos possíveis possa passar pelos operadores sem impactar muito o tempo de execução do algoritmo de programação genética, porque esses operadores eles são caros em tempo de execução. Esse algoritmo de simplificação de indivíduo é da seguinte forma: cada subárvore desse indivíduo passa recursivamente, numa abordagem bottom-up, pela simplificação por RBS. Depois, passa pela simplificação por EDS até que alguma simplificação aconteça. Se alguma simplificação acontecer, o algoritmo volta na etapa anterior e passa pela simplificação por RBS novamente. Se nenhuma simplificação acontecer, o indivíduo então já está na forma mais simplificada possível. As melhorias propostas, elas visam aumentar o tamanho da tabela de simplificações de RBS dinamicamente. A primeira melhoria é que essas simplificações feitas através da palavra-chave n em RBS pode ser adicionada explicitamente na tabela de regras. Por exemplo, nesse exemplo aqui ao lado, poderia ser utilizado a regra n vezes zero igual a zero, como já foi apresentado, só que esta regra poderia ser aprendida, x mais 1 vezes zero é igual a zero. Essa regra é benéfica se de ser adicionada explicitamente, porque o acesso da regra explícita é mais rápido. Então você evita que novas chamadas dessa subárvore seja feita pela forma de n e possa ser feita pela regra explícita. Bom, de forma similar, também é adicionado qualquer simplificação feita por EDS na tabela de regras do RBS. Isso faz com que futuras simplificações idênticas sejam realizadas por RBS ao invés do EDS. E isso é bom porque o operador EDS ele é mais lento que o RBS. E, além de que, se qualquer simplificação seja feita por EDS, no algoritmo de simplificação ele tem que voltar para o passo anterior no algoritmo. Então, isso torna o algoritmo mais performático. Bom, uma última melhoria proposta é a inserção de uma etapa de aquecimento antes do processo evolutivo da programação genética começar. Basicamente, diversos indivíduos aleatórios são gerados,
são reduzidos por RBS e por EDS para alimentar essa tabela de simplificações com novas regras. Bom, um experimento foi realizado com o objetivo de medir o tempo de execução em média para as diversas formas de redução. Foi usado em 200 indivíduos idênticos. 50 execuções dependentes foram realizadas. O roteiro do experimento é o seguinte: os indivíduos passam por redução por RBS sem as melhorias, depois por EDS, também sem as melhorias, seguindo a redução por RBS e EDS com alimentação dinâmica de regras, e finalmente os 200 indivíduos por RBS são reduzidos depois de uma etapa de aquecimento. Esse experimento mostrou que o RBS com as melhorias é quase 17% mais rápido do que sem as melhorias. O aquecimento também se mostrou útil porque conseguiu aumentar em quase 86% a quantidade de regras RBS conhecidas, de 19 regras para 135 regras. Também foi executado 3 benchmarks para validar o controle de bloat das melhorias propostas. Esses benchmarks são problemas de regressão simbólica. Os 3 tipos de execuções foram feitas: o BaseGP, que é a programação genética sem o uso de operadores de edição de código; o RBS mais EDS, que é utilizando o algoritmo de simplificação de indivíduos, só que sem as melhorias propostas; e o RBS mais EDS dinâmico, que é utilizando os operadores de RBS e EDS com as melhorias. Além disso, teve que adicionar 2 parâmetros, além dos normais utilizados em programação genética, que são o fator de redução ρ e γ. Eles se representam, respectivamente, a porcentagem dos melhores indivíduos que passam pela simplificação completa e aqueles que passam apenas por RBS. Estes são os parâmetros utilizados nos benchmarks. Eu sugiro pausar o vídeo para vê-los com calma, ou baixar a apresentação, que tem o link aqui na descrição do vídeo. Estes são os parâmetros específicos dos operadores de redução, o fator ρ e γ, além do conjunto de subárvores EDS e a tabela inicial de regras RBS. Após as execuções dos benchmarks, foi realizada uma análise do melhor indivíduo por geração de cada um dos 3 tipos de execução. O BaseGP, que está em vermelho, o EDS e RBS, que está em verde, e o EDS e RBS com as melhorias, que está em azul. A mediana das 50 execuções foi utilizada por ser mais robusta aos outliers. A gente consegue notar que o EDS com o RBS dinâmico, utilizando as melhorias propostas, foi melhor que os outros nos 3 benchmarks, enquanto o BaseGP perdeu em todos. Também foi realizada uma análise do tamanho médio das árvores de cada geração. É possível notar que, a partir de uma certa geração, o tamanho médio dos indivíduos no BaseGP tende a crescer, ou pelo menos a se manter mais alto do que utilizando os operadores, que manteve estável o tamanho médio dos indivíduos, que é o efeito do controle de bloat dos operadores. Estes gráficos mostram o desempenho utilizando também a mediana dos melhores indivíduos de todas as execuções de cada tipo. O eixo X é o tamanho dos indivíduos e o eixo Y é o valor fitness. Em todos os benchmarks, o RBS mais EDS dinâmico se mostrou mais eficiente em valor fitness do que os operadores sem as melhorias, que se mostrou melhor do que não usando nenhuma melhoria. No primeiro benchmarking, o RBS mais EDS dinâmico gerou indivíduos maiores do que os demais. Mas isso é esperado em problemas complexos, porque os indivíduos devem ter um tamanho suficientemente grande para resolver um problema de forma eficiente. Bom, por fim, foi gerado esse histograma com a frequência de reduções RBS em relação à porcentagem de redução desses indivíduos. Em azul, é exibida as reduções feitas pelas regras na tabela inicial, e em roxo, mostra as regras aprendidas de forma dinâmica, durante a execução dos programas através das melhorias propostas. É possível notar que as regras aprendidas dinamicamente são geralmente as mais eficientes em porcentagem de redução, e foram chamadas diversas vezes. Isso ajudou o programa a ser mais eficiente, já que aquela porcentagem gama de indivíduos passa apenas pela redução RBS. Assim eu concluo meu trabalho. Deixo meu agradecimento ao professor orientador Marcos
à UFV e à CIA pela oportunidade e muito obrigado.